Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho e este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Partido Avante no estado do Ceará, Rodrigo Nogueira. Como a geração de emprego mexe com as articulações políticas no Ceará? Qual a avaliação das gestões Eumano de Freitas e Evandro Leitão? Como estão as bancadas do Avante na Câmara Municipal de Fortaleza e na Assembleia Legislativa? Ainda os planos políticos do convidado para as eleições de 2026. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Rodrigo Nogueira é administrador de empresas com MBA em finanças. O convidado atuou nos setores público e privado. Rodrigo Nogueira foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico da gestão José Sarto. O entrevistado é presidente do Partido Avante, no estado do Ceará. E é com Rodrigo Nogueira que converso no programa de hoje. Presidente Rodrigo, nosso muito obrigado pelo convite aceito. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco na TV Otimista, no programa Política. Está tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, aqui me sinto em casa. Já vi tantas vezes, fico tão feliz de vir aqui, sou sempre muito bem recebido. Obrigado. A gente tem um cenário internacional bastante turbulento, presidente, que tem refletido nacionalmente nas relações de poder. A gente tem aí uma crise em torno do IOF. E aqui o estado do Ceará, obviamente, que entra nesse debate nacional, né? Nesse contexto, é possível a gente perceber que algum tipo de discussão vai chegar às eleições de 2026? Olha, hoje em dia tudo é muito interligado, né? Você vê que essa movimentação recente aí do tarifaço que o Trump fez contra o Brasil já está tendo impacto, né? Acho que o Lula estava morto, isso deu para ele a oportunidade de ter um discurso novo, tá certo? De fugir da discussão que mais impacta aí a vida do brasileiro, que é a discussão econômica, né? Que hoje as pessoas não conseguem comer o que comiam antes, é um fato relevante, isso aí não tem como tapar só com a peneira, né? A picanha e a cervejinha não chegaram, né? É pior do que não chegar a picanha e a cervejinha, porque as pessoas muitas vezes não têm nem o que comer. Né? Quem dirá uma picanha com cervejinha, né? Que foi a promessa de campanha do Lula, né? Mas o foco da vida real mesmo é alimentos e a segurança pública, que Fortaleza e no Ceará a gente tem, assim, praticamente toda semana uma chacina, né? Semana passada, não sei se você chegou a ver, uma criança de 3 anos foi assassinada com uma bala perdida numa tentativa de chacina que teve no Janguru Sul. Estava falando com o vereador de lá, o Pepe Cel, disse que a população já até meio que normaliza esse tipo de coisa, o que é um absurdo, né? Exatamente. Voltando, daqui a pouco vamos falar sobre esse contexto local. O senhor, como um observador atento desse cenário econômico, quando o senhor fala que o Lula estava morto politicamente, vem agora com novas peças de publicidade, exaltando a questão da soberania nacional e etc. Aí é uma discussão mais ideológica e a direita vai para o discurso mais do dia a dia. É essa a grande aposta da direita? Olha, eu acho assim, eu acho que a aposta que tem que ter é numa união nacional, né? A gente vê aí, de direita e esquerda, você vê, estava até lendo outro dia um livro do Felipe Nunes, que ele falava o seguinte, que você tem 30% direita, 30% esquerda, sobra 40%, né? Desses 40, 25 não votam, que é a abstenção entre 20 e 25, né? Isso. Nem se preocupem em votar, né? Estão totalmente fora do processo político, não querem nem saber. E isso a gente vê muito na vida real, quando a gente conversa com as pessoas. Muita gente não está nem aí, certo? Quer seguir sua vida, está descrente da política, que é o problema. E às vezes só vota porque tem a história da multa, etc. Mas mesmo com a multa não vota, né? Porque se você for ver que toda eleição a abstenção é 20%, então 20% nem sequer, com multa ou não vota, né? E aí você sobra aí 10, 15% que de fato decide a eleição. E onde está a disputa, né? Que aí eu acho que a gente tem que pensar com calma e entender qual é esse eleitor, né? Que é uma coisa que, assim, eu fiquei agora 8 anos na gestão do Roberto primeiro, depois do Sarto, e posso dizer que
rodei muita cidade, sabe? Eu rodei 120, nós temos 120 e poucos bairros em Fortaleza. Eu fui em mais de 100. São 121, eu fui mais de 100. Então eu conheço bem Fortaleza e convivo com muito pequeno empreendedor, com muita gente que está no corre todo dia. Posso te dizer, tem um perfil hoje que é aquela pessoa que quer empreender, é o pequeno empreendedor, aquele que viu o pai trabalhar e a mãe 40, 50 anos e não acenderem com carteira assinada, e ele não quer ter carteira assinada. Ele quer trabalhar como empreendedor, ele quer ter uma banquinha numa feira, ele quer ser Uber, ele quer qualquer coisa, menos carteira assinada. Às vezes a gente vê os dados e diz, não, todo mundo quer ter carteira assinada, não sei o quê. Não, não quer não. Muita gente quer ser dono do seu próprio destino, ser empresário. E esse eleitor, que hoje está crescendo muito, por isso que o Pablo Marçal em São Paulo teve um bom desempenho na prefeitura, foi muito, eu acho, por causa disso. Tu não falava em rede social? Não, mas é porque ele exemplificava o cara que veio do nada e ascendeu. E ele conseguia comunicar muito bem com essas pessoas. Então eu vejo que tem esse eleitor e o PT tem muita dificuldade de chegar nesse eleitor. Tanto que eles tentaram regulamentar a Uber e deu confusão na época. Então assim, eu acho que esse eleitor é o eleitor que pode vir a ser decisivo na eleição do ano que vem. Né? E eu acho que na hora da eleição mesmo, eu acho que o Lula agora com essa questão aí do Trump aí e tal, ele vai dar um respiro bom, eu acho que vai melhorar a aprovação dele, vem só piorando, né? Vem no pior índice da história dos 3 mandatos dele, deve dar uma melhorada, na minha opinião. E penso eu que isso é um voo de galinha, vai melhorar, daqui a pouco vai se resolver de alguma maneira, né? E o que vai se pautar no que vem na eleição vai ser, na minha opinião, primeiro, a máquina pública muito inchada, tá certo? O povo não aguenta mais isso, certo? Ninguém aguenta mais imposto, o povo está cansado de imposto, certo? Não tem mais condição, é um governo que só aumenta a despesa para empregar a companheirada, as estatais têm os maiores déficits da história. Você vê os Correios, o presidente pediu demissão agora, e aqui de nós, foi até um ato de grandeza dele, porque o cara estava, os Correios que estavam dando lucro na gestão anterior, estavam dando prejuízo bilionário ano após ano. Então a população não suporta mais isso. E esse negócio do IOF, você vai ver, que não vai acontecer o IOF, o aumento do IOF, mas vão, sem dúvida alguma, conseguir outro imposto aumentar. E a população brasileira não aguenta mais tanto imposto. Acho que isso é um tema de debate da eleição ano que vem. A parte de alimentos, mesmo da inflação de alimentos, é algo que está se vendo sentir no bolso das pessoas. E a parte de segurança pública. Eu acho que vão ser os 3 temas principais da eleição ano que vem. Quando o governo Lula fala em necessidade do IOF, quando a gente vislumbra essa possibilidade que o senhor coloca de que o IOF não vai passar, etc., e o governo vai arranjar outros meios de arrecadar para meio que botar as contas públicas mais ou menos em dias. Acoplado a isso, presidente, nós temos o discurso do governo do famoso ricos contra pobres. Isso entra também nesse debate? Olha, primeiro é importante a população saber que o IOF ele não é um imposto arrecadatório, né? Ele é um imposto que foi feito à época para ser regulatório. Né? Então, ele não tem que ter o fim de arrecadar. Ele é para regular distorções do sistema financeiro. Isso é o primeiro ponto. Esse discurso de rico contra pobre no IOF, e aí eu até fiz uma postagem no meu Instagram aí outro dia. Aproveite e diga o seu Instagram. Rodrigo Nogueira Diogo. @Rodrigo Nogueira Diogo. @Rodrigo Nogueira Diogo. Pronto. E muita gente não entendeu bem o que eu disse, depois de fazer outras pessoas aí se entenderam exatamente o que eu falei. Preste atenção. É um grande H. Isso é papo furado do governo. Por quê? Aí ele diz, o cartão de crédito internacional para quem viaja vai aumentar o IOF. Ninguém é contra isso. Eu acho que isso aí só que não resolve o problema. Mas o que esse IOF pega mesmo, eu vou dizer o que é. É o cidadão que tem uma lojinha que todo mês ele vende a você no cartão de crédito e antecipa o crédito. Isso. Isso aí sim afeta. Os recebíveis. Os recebíveis descontados geram o IOF. O risco sacado também, o cara que antecipa o fornecedor dele de pagamento, o fornecedor que quer antecipar o recebimento e antecipa, os riscos sacados também. Então, assim, eu penso assim, o IOF... Algumas empresas chegam a devolver o IOF, né? Alguns bancos e tal. O que acontece é o seguinte, isso aí é um discurso político e é muito interessante, sabe? Isso aí que eu estava pensando lá em casa, fico às vezes lá no sofá pensando. Qual é o lema do governo Lula? Você sabe? União e reconstrução.
É o lema do governo dele. Ele foi eleito e botou esse lema no governo dele, está lá, toda a peça publicitária. O dia estava em casa vendo a propaganda de reconstrução, e na sequência da mesma matéria, estava lá um ministro do Lula defendendo esse discurso de rico contra pobre. Que união é essa? Como é, na minha leitura, o que aconteceu? O governo não teve a competência de estabelecer nesses 2 anos e meio que passou, não conseguiu apresentar à população nem sequer nenhum programa novo, digo assim, óbvio que tem programas pequenos, mas assim, que teve um impacto, como teve à época, o PAC, o Bolsa Família. O pé de meia não entra não nessa tabela aí? O pé de meia nem no orçamento está, né? Ele está fora orçamento, né? Talvez seja o único programa do governo que tenha alguma visibilidade. Mas você vê, é tão mal planejado que sequer no orçamento ele está fora do orçamento, né? Para não atingir o teto de gasto. Então, assim, é inacreditável. Deu até uma confusão um dia desse. Deu uma confusão grande, né? Quase nem aprovado, foi feito um suplemento para poder aprovar. Então, nem planejamento o governo tem. E eu acho que esse discurso de rico contra pobre é uma coisa que o Lula, em outros momentos da vida dele política, já tentou fazer e sempre que fez, teve sucesso. Mas eu acho que isso é muito mais, nesse momento, para animar a militância petista, para poder dar um saculejo e, de alguma maneira, ter uma sobrevida. Mas, assim, eu acho que isso vai criar para ele um problema danado no Congresso Nacional. Entendi. Porque qual é a peste que ele quer fazer? Que ele defende parece até piada. Que o Lula defende os pobres. Parece piada porque o Brasil paga 1 trilhão quase de juros por ano, né? E no Brasil tem 5 bancos que controlam todo o sistema financeiro e tudo isso suportado por a maior taxa de juros real do mundo, no governo do PT, e que está nesse patamar por conta da gastança desenfreada do Lula, ele vem dizer que defende pobre. Sim, mas assim, não creio que vai dar certo, sabe? É mais um discurso para poder nesse momento sair das cordas, penso eu. Entendi. Agora há pouquinho o senhor falou sobre o PT que tem dificuldade com o empregado de carteira assinada, o empregado CLT, né? Até porque o sindicalismo levou um grande baque nos últimos anos, perdeu importância política, etc. Isso é uma entrada, pode ser uma oportunidade para a direita explorar esse discurso do trabalhador PJizado, por exemplo? Não, o que eu falei, corrigindo, é que ele tem dificuldade para se comunicar com um pequeno empreendedor. E ele tem mesmo. Ele tem mesmo. Certo? É uma dificuldade grande, inclusive. Assim, ele não entende a lógica das pessoas, né? Assim, desse pequeno empreendedor, ele não consegue entender. Eles Mas o Sebrae tem uns cases de sucesso, né? Não, tem. Que é mais ou menos esse foco, né? O Sebrae tem vários cases. O Sebrae aqui do Ceará faz um trabalho maravilhoso. Não tem nem o que falar. O problema que eu estou dizendo é que a comunicação do governo não consegue se comunicar com esse pessoal. Capitalizar politicamente? E o discurso que o governo faz é um discurso que parece muito atrasado na minha leitura, sabe? Acho que parece que coisa de muito tempo atrás, não se renovou o discurso. Entendi. E essa questão aí, quando você tem um lema, União e Reconstrução, e você vem dizer, querer dividir o país entre rico e pobre, me parece que pelo menos você tem aí uma coisa meio esquizofrênica, né? Você diz uma coisa no seu lema e faz outra. Acho que o governo tem que primeiro ele se entender lá, entre eles lá do PT e do campo lá que apoia eles, para ver o que eles querem de fato do país. É União e Reconstrução ou é dividir? Entendi. É a primeira pergunta que eu faço. E aí eu penso que essa questão de rico contra pobre, como eu falei anteriormente, o Lula já tentou outras vezes e não teve sucesso. Quando é que ele teve sucesso? Quando ele falou ao centro, falou para o centro. Exatamente. E também o ricos contra pobres parece uma reedição do nós contra eles. É basicamente a mesma ideia, né? É a mesma coisa. Ô, presidente, quando o senhor foi secretário municipal do Desenvolvimento Econômico aqui em Fortaleza, né? 4 últimos anos de Roberto Cláudio e a gestão José Sarto, aqui e ali surgia na imprensa um debate que eu considero até saudável sobre a geração de empregos formais, né, carteira assinada, etc. O Estado colocava uns números, a secretaria do senhor vinha e colocava ali de quanto daquele montante do Estado Fortaleza entrava com a participação, e esse debate sumiu nos últimos meses, tendo em vista o alinhamento político entre Prefeitura e Estado. Esse debate, em que ele colaborou, ou se, na avaliação do senhor, a ausência dele agora se ajuda ou atrapalha essa política de geração de empregos? Na minha leitura, eu acho que nem ajuda nem atrapalha, para ser sincero com você. O que acontecia naquela época é que Fortaleza, naquele instante, né, nos 4 anos da gestão do efeito Sarto,
foi a cidade que mais gerou empregos Nordeste com muita folga. Nós geramos em Fortaleza, nesses 4 anos, mais de 130 mil empregos, né, de carteira assinada, falando só, fora as mais de 100 e poucas mil empresas que foram abertas nesse período, que era uma coisa que a gente tinha muito foco também em fomentar pequenos empreendedores. Por isso que eu te falo que eu conheço bem a cabeça desse povo, que eu convivi muito com eles. E o governo do estado dava os dados deles, né? Fortaleza tem menos de 1/3 da população do estado, e o governo dava os dados dele lá global de geração de emprego, e me incomodava a gente um pouco, porque mais da metade desses empregos era gerado em Fortaleza, e era importante que a gente, como secretário, e o prefeito Sarto, na época como prefeito, falasse para a população a verdade, né? Tanto que isso não era contestado, né? Os dados não eram contestados, até porque os dados são da onde? Do CAGED e do governo Lula, né? Então não tinha como eles contestarem. Mas, ao término dos 4 anos do prefeito Sarto, 52% dos empregos gerados no estado foram em Fortaleza. Fortaleza foi, ao término dos 4 anos na somatória, a capital que mais gerou empregos no Nordeste com relativa folga, viu? Assim, Salvador ficou bem atrás e Recife nem se fala, certo? Chegou a ter mês que nós geramos mais empregos do que São Paulo. Então, assim, foi um trabalho bom. Eu tenho acompanhado os números hoje, na gestão do prefeito Evandro, e, embora tenha caído um pouco a geração de empregos, a correlação com o Estado parece se manter. Tudo bem que faz pouco tempo, vamos ver a longo prazo, né? Também não é justo em 6 meses falar sobre isso, mas a correlação mais ou menos se mantém, embora o número total seja menor. Entendi. Nós temos, inclusive, presidente, em nível de Brasil, sucessivos recordes na geração de emprego. Nós estamos quase que com o chamado emprego pleno. Isso tem tido pouco impacto na discussão política, eleitoral. Por que esse tema ele perdeu força na cabeça do eleitor? E em se tratando, me desculpe aqui complementar, o fato de o Estado ter praticamente a metade da sua população nos cadastros do Bolsa Família, isso de alguma forma tira o impacto da geração de emprego? Olha, tem um problema sério, né? Assim, agora eu estou com um pouco mais de tempo, estou na iniciativa privada, mas estou tendo um pouco mais de tempo para estudar. A ler, é muito importante ler, né? Todas as pessoas, aí principalmente do PT, não gostam muito de estudar, mas é bom ler, é bom estudar, é bom entender o que está acontecendo aí no mundo, né? Entender os fenômenos que vêm acontecendo. E assim, o que acontece aqui no Ceará e no Nordeste como um todo, é que todos os estados têm mais gente no Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, cada um dá o nome que queira, do que trabalhando. E os programas assistenciais de renda mínima, eles são importantíssimos num país tão desigual quanto o Brasil. Mas você não pode, eu vou fazer com a analogia que eu sempre faço, você vai para o hospital com uma dor, você pode até ser internado no hospital, mas você quer sair, né? Você não quer ficar internado lá. Isso. Eu sei porque meu avô, pai do meu pai, ficou 40 dias internado, então eu sei como é ruim ficar no hospital, tanto tempo internado, via a angústia dele querer sair do hospital a todo custo. Mas nós temos hoje uma população condenada a ficar internada na Bolsa Família, porque o governo não oferece a elas. Isso aí não é só o Lula não, tá? Já vem de muito tempo. É para ser justo também, fazer aqui uma coisa justa. O governo tem que oferecer uma porta de saída para essas pessoas, seja com programas de capacitação, como a gente fez em Fortaleza. Aqui em Fortaleza a gente capacitou mais de 100 mil pessoas. Só de curso técnico, em parceria com o Senai e o Senac, a gente capacitou mais de 20 mil, das quais mais de 50% saiu já com seu emprego. E outras 30 e tantos por cento foram empreender. Então, assim, o governo tem que dar para essas pessoas a oportunidade de sair disso. Entendi. Você não mede um programa social pela quantidade de pessoas que estão nele, sim pela quantidade de pessoas que saem dele. E como saem dele. Então, eu acho que o governo tem que fazer esse movimento. E, lhe respondendo, por que isso não entra na pauta política mais? Porque a renda média, falando do Ceará, tá? A nossa renda média aqui é a segunda pior do Brasil. Então, mesmo as pessoas estando empregadas, elas ganham muito pouco. E pesa mais a barriga, né? O que elas mesmo empregadas ganham pouco. Então, muitas vezes a pessoa está empregada, com emprego formal, ganhando pouco, mas ela de noite trabalha no iFood também. Então, a qualidade de vida das pessoas diminuiu. Isso é uma coisa real. Entendi. O perfil do Bolsa Família tem alguma relação com o fato de o lulismo ser forte no Nordeste e no Ceará? Eu acho que tem uma relação forte. Eu acho que
O Lula, nos governos dele anteriores, não nesse, mas conseguiu colar bem a Bolsa Família como programa dele. Mas eu acho que passado o Temer e passado o Bolsonaro, as pessoas já entenderam que isso é um projeto do país. Não é um projeto do PT, nem da Dilma, nem do Lula, nem do Haddad, enfim, nem o petista. É um projeto de país. E nenhum gestor que entrar vai tirar. Você vê que o Bolsonaro entrou, criticava antes, entrou e foi aumentar o benefício, na época, para R$600, né? Então é uma conquista. Mas o nosso grande discussão no Brasil, nesse ponto específico, é como essas pessoas vão sair desse programa. Entendi. Qual é a alternativa que elas terão? Porque, assim, é muito cruel você condenar alguém a ficar internado num programa assistencial sem ter uma saída. E já estamos bem na terceira geração, desde quando foi criado, né? Hoje você tem famílias cujos filhos, né, já estão no Bolsa Família, que essa família era do Bolsa Família antes, né? Então, tem um problema já geracional. Mas vamos seguir no debate daqui a pouco, presidente, falando um pouco mais sobre estas e outras questões. No segundo bloco, eu queria que o senhor deixasse, para quem não anotou, como que ele encontra no Instagram. Rodrigo Nogueira Diogo, o Instagram. Tá Rodrigo Nogueira Diogo, @ Rodrigo Nogueira Diogo. Tá bem, então. Vamos fazer, portanto, um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente retoma a conversa com Rodrigo Nogueira, ele que é presidente do Partido Avante no estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, você acompanha o programa Política, que hoje recebe Rodrigo Nogueira. Ele é ex-secretário do Desenvolvimento Econômico da cidade de Fortaleza e é presidente do Partido Avante no estado do Ceará. E também está na internet. Qual é o @? Rodrigo Nogueira Diogo. Rodrigo Nogueira Diogo, muito bem. Ô, presidente, a gente falou no primeiro bloco, no contexto mais geral, sobre a situação política e econômica do Brasil, etc. Focando aqui no município de Fortaleza, uma realidade que você conhece de perto, né? Já dá para a gente fazer algum tipo de avaliação da gestão Evandro Leitão? Já rodaram aí 6 meses, é pouco tempo? A lua de mel com a opinião pública da cidade passou? Como é que está, assim? Já está na fase de cobrança? Pela sua experiência, qual é a visão? Olha, assim, eu gosto muito na minha vida de ser justo. Assim, o prefeito Evandro é uma pessoa boa, ele é um cara bacana, tá certo? Eu acho que é um cara bem intencionado, tá certo? Mas o que eu penso de verdade? 6 meses é muito pouco para você avaliar. Eu entrei na prefeitura em 2013, e eu me lembro que, para ser justo, eu mesmo demorei 1 ano inteiro para poder entender como é que funcionava a máquina pública e dar meus primeiros passos de forma concreta. O Evandro, diferentemente de mim, já estava, eu nunca tinha participado de setor público nenhum, né? O Evandro já tem mais experiência que eu, os secretários dele, grande parte já estão, aliás, a grande maioria, né? Ele mesmo já foi secretário de Estado? Tem mais vivência do que eu tinha à época, né? Mas, mesmo assim, em 6 meses, você conhecer uma máquina complexa e entender como é a prefeitura de Fortaleza, eu acho que seria injusto, também da minha parte, conhecendo a máquina como eu conheço, fazer alguma crítica a ele do ponto de vista de gestão. O que eu posso falar é o seguinte, que ele montou aí um time de secretários que eu acho, né, que foi muito politizado. Não sei se vão dar resultado, pode ser que dê resultado também, né? Não dá para julgar isso agora, né? E que eu torço muito que dê certo. Torço muito que ele tente fazer uma gestão Evandro e não a gestão PT. Sendo mais claro, o que dá de problema se um secretário tem um perfil mais político do que técnico? Eu acho que quando você vai gerir secretarias grandes, você tem que ter um perfil técnico de gestão. Óbvio que existe componente político, mas você tem que, dentro da sua base, ter pessoas técnicas. E eu vi na gestão do Roberto Cláudio, da Lussato, muita gente técnica. E as secretarias que eu via que dava problema, geralmente eram secretarias que tinham muito viés político. Eu até brincava muito com os colegas que eu jamais serei, mas se eu fosse prefeito, eu acho que com 6 meses eu
tinha trocado metade do que eu via, sabe? Porque muitos secretários, eu acho que o gestor, ele não erra quando ele aposta em alguém. Pai, eu acho que o Erivaldo é talentoso, vou botar o Erivaldo. Ele erra a não trocar quando não dá certo. Entendeu? Eu acho que a troca, por exemplo, na minha empresa, hoje estou na iniciativa privada, se uma pessoa não está dando certo, eu vou agradecer o serviço e vou procurar outra pessoa e que ela seja feliz onde ela for. É da lógica, né? E na gestão pública isso não ocorre. Certo? A pessoa às vezes fica 4 anos com um gestor péssimo. Porque tem um bom padrinho, né? Porque tem um bom padrinho, ou porque às vezes tem uma afeição pessoal. É amigo, quer bem. E eu acho que setor público não é setor de caridade, né? Porque assim, custa muito ao eleitorado, à população, ter um gestor ruim. Mesmo na gestão do Sarto, eu tinha meus embates e fazia minhas críticas a colegas, tá certo? Diretamente, diziam até que eu arrumava muita confusão internamente, mas eu falava na cara, tá certo? E eu acho que o Sarto errou, disse a ele, à época e disse agora de novo. Manteve alguns secretários que não tinham a menor condição de estar na secretaria que estava. Tinha secretário, para você ver, que não falava com os colegas, ia para as reuniões secretárias, não falava com ninguém. Como é que a pessoa dessa quer tratar? Tinha outros que eram pessoas maravilhosas, mas não tinham competência para estar no cargo que estava. E eu acho que na gestão do Evandro, do que eu vejo de fora, não estou dentro para julgar, antes eu estava dentro, não posso julgar, eu acho que também tem muita gente que está ali por um aparelhamento político que eu torço, de verdade, que o Evandro troque, caso não dê certo. Por exemplo, você vê, ele tem a secretária de saúde, a Riane, competentíssima. Foi minha colega, não tenho dúvida nenhuma que a Riane vai fazer um puta de um trabalho. Tenho dúvida, mas tá aí a dúvida que eu tenho é zero. Vai fazer um bom trabalho. Entendeu? Então, assim, você tem secretários bons, tá certo? Na gestão do Evandro, competentes. Espero que ele privilegie os bons, dê moral para os bons, e quem não estiver desempenhando bem, que ele troque o mais rapidamente possível. Não se agarre com erro. Tá certo? Eu acho que isso aí... E assim, eu como presidente de partido, eu não tenho nenhuma indicação na gestão do Evandro do partido não, tá? Temos até quadro do partido, mas foi para lá por eles mesmos. Eu não indiquei ninguém. Nem falei com eles sobre isso nenhuma vez. Até porque apoiei o outro lado. Mas qualquer presidente de partido entenderia se você chegasse e dissesse, amigo, velho, você nomeou fulano de tal e ele não está desempenhando. Vamos tentar... No mínimo, vamos substituir. Vamos tentar outra saída? Eu acho que qualquer um entenderia. Entendi. E se esse cara não entender, é porque ele não lhe quer bem. E não quer bem a cidade. Então ele não faz parte do seu projeto. Eu penso muito assim, sabe? Esse ponto é um pouco radical, sabe? Eu acho que o poder público ele tem que ser tratado de maneira profissional, que as coisas aconteçam e quem não esteja desempenhando, siga seu caminho. Foi esse problema aí de perfil de incompetentes que ajudou ou colaborou para a derrota do prefeito Sarto? Não diria. Apesar de ter gente que não estava desempenhando bem, eu acho que não foi preponderante. Eu acho que tinha muito mais gente boa do que gente ruim na gestão do Sarto. Eu faço muita defesa do Sarto, tá certo? O Sarto é um cara... Eu sempre tive um excelente relacionamento com o Sarto. Conheci o Sarto depois... Conheci o Sarto, para você ter uma ideia, no dia que ele me convidou para ser secretário. Não o conhecia, tá certo? Mas sempre achei ele um cara muito bacana. Eu não tenho o que falar dele como gestor. Sempre foi muito legal, muito atencioso, muito criterioso. Nunca fez um pedido que não fosse republicano. Nunca pediu nada que não fosse 100% ok. Sempre apoiou o que eu como secretário, tentava fazer. Entendi. Mas quando eu falo isso, eu não acho que o problema dele tenha sido esse. Estou só dando um exemplo de como o seguinte, como o Evandro, como prefeito, como o Elmano, como o Lula, tem que ter a noção de como gestor de não insistir no erro. Eu acho que o Sarto, irradiça a ele, tinha alguns quadros que ele insistiu no erro. Entendi. Tá certo? Mas eu acho que o principal problema do Sarto foi um problema de articulação política. Como é que um prefeito, Erivaldo, vai ser candidato a uma reeleição e ele tem 50 segundos de televisão? Ele não tinha partidos com ele. Eu acho que o Sarto pecou muito nessa parte da articulação política. Estou falando aqui o que eu falava para ele na época. Para ser honesto comigo, com ele também. Falava isso para ele à época. Fiz vários esforços para trazer outros partidos para a base dele. Tentei ajudar com algum conhecimento que eu tenho em Brasília. Mas não parecia ser importante aquele momento para ele. E eu acho que o preço se pagou na eleição. Mesmo o Sarto tendo feito uma gestão que eu acho histórica. Veja bem o que o Sarto fez em Fortaleza. O Sarto fez quantidade de escola tempo integral que nem o Roberto em 8 anos fez. O Sarto reformou praticamente todos os postos de saúde. O Sarto
fez aquela obra maravilhosa da Sargento Hermínio, que é uma puta de uma obra, entregou a beira-mar, entregou a ponta dos ingleses. O Sarto fez ali aquela obra histórica ali, rapaz, onde alagava, agora eu esqueci. Porra. Ali perto do Cristo Central, que alagava ali tudo. Na Neto Graça. Na Neto Graça que alagava, o Samuel Dias fez uma obra lá maravilhosa. A gente liderou como a cidade do Nordeste que mais gerou empregos, disparado. A gente ganhou prêmios nacionais em empreendedorismo. Ganhamos em 23, 24, uma cidade brasileira que mais apoia o empreendedorismo no Brasil. Prêmios. Enfim, a gestão dele foi uma gestão, ao meu ver, exitoso. Mas eu acho que pecou muito na parte política. Entendi. Certo? E assim, não podemos também... E não comunicou tão bem esses... É isso que eu ia dizer. Não podemos também dizer o seguinte, que a gestão do Sarto, na parte de comunicação, aí não vai criticar o secretário, que era um cara muito competente, mas eu acho que não houve uma sinergia da comunicação dele com a população não entendia o que estava acontecendo. Alguns secretários comunicavam bem, outros nem sequer se comunicavam, tá certo? O que é um absurdo. Como é que um gestor público não quer se comunicar? Isso não existe. Certo? O cara está lá, então, é como eu até falei para a pessoa, procura outro setor de atividade, não pode ser no poder público. Se a pessoa não quer se comunicar, procura outro setor. Vai para uma empresa privada, que aí sim não tem problema nenhum. Mas quem está no poder público tem que estar comunicando. O que o prefeito fez, o que fez, e se errar, por que errou e pedir desculpa. Porque eu acho que o poder público é interessante. As pessoas erram, em vez de dizer, não, errei, vou voltar aqui um pouquinho, vou fazer do jeito certo, que eu acho. Eu pedi desculpa. Não. Prefere insistir no erro. E assim, eu realmente, assim, para mim, os 8 anos da gestão foi um aprendizado para a minha vida. Tá certo? Aprendi muito, tá certo? Colaborei muito e estou muito feliz agora de ter dado um respiro e sair um pouco para entender, ver de fora a coisa. Entendi. Mas eu torço muito, torço mesmo, e já disse até, eu tenho alguma relação com o Caio, que é filho do Evandro, que joga tênis na academia do mesmo horário. Eu sempre digo a ele que o que eu puder colaborar, eu estou para colaborar, não faz parte da gestão de forma alguma, mas com a minha experiência e com alguma amizade que a gente possa conseguir para conseguir recurso à Fortaleza, eu posso ajudar. O ex-prefeito Sarto indica aí algumas conversas de que é pré-candidato a deputado, né? Estive com ele, eu estou muito feliz, estive com ele há um mês atrás, fui lá fazer uma visita lá no estúdio dele, e ele está bem empolgado, viu? Bem empolgado mesmo. Mas me perguntei a ele, isso aí, ele me disse que não há definição ainda. Isso. Mas que, como é que ele disse, meu Deus? Vou fazer a missão que o grupo me der. Mas o Sarto está empolgado e eu acho que merece a gratidão do povo, de caso candidato seja, ter aí votos suficientes para ser eleito para o cargo que ele quiser, porque é uma pessoa do coração muito bom, que trabalhou muito em Fortaleza. Você colocou aí os 6 meses de Evandro para, digamos assim, não carregar nas tintas em relação à atual gestão, só que o governador Eumano já passa da metade do mandato, portanto, aí sim o senhor já deve ter uma opinião mais apurada, né, do governo do Estado. Como é que está na sua visão? O Evandro, só para fazer um ponto aqui, o Evandro ele entrou no PT numa conjuntura de ser candidato. Isso. Ele não é um petista histórico. Né? Dito isso, né, então assim, quando eu digo que todos que ele faça uma gestão do Evandro, não a gestão do PT, é mais nessa linha. Eu acho que se ele fizer a gestão Evandro, ele vai ter sucesso. Certo? Se ele fizer a gestão PT, aí talvez ele não tenha o mesmo sucesso. Mas quanto ao governo do Estado, assim, eu acho que o governador Eumano é uma pessoa boa, é um cara bacana, tá certo? As poucas vezes que estive com ele sempre foi muito educado, muito solícito, e é um cara legal, você vê que é uma pessoa boa no trato. Não conheço bem, conheço um pouco mais o Evandro, mas ele também parece uma pessoa boa. Mas a gestão dele que começou mal. Vamos lembrar qual foi o começo da gestão do Eumano? A história dos empréstimos, não? Não, ele aumentou a quantidade de secretarias a quase 40. Hoje nós temos 39 secretarias no estado do Ceará, se eu não tiver com dado desatualizado. Ele aumentou secretarias e pegou um empréstimo na sequência para poder custear isso. E na sequência, pouco a gente lembra, ele cortou uma série de benefícios fiscais para empresas que tinham no Ceará, que depois ele teve que voltar atrás e manter os benefícios fiscais, né? Então, assim, eu acho que o Eumano está tendo dificuldade no governo dele, está tendo dificuldade, é nítido. Né? Ele agora botou na parte da Dizenda Econômica o Domingos Filho, que é um craque. Né? Botou lá o Renes também, que é o assessor do Domingos, também é outro craque. Espero que nesse campo, que é um campo tão importante no nosso estado, mas muito importante mesmo, ele melhore, tá certo? Torço muito que ele melhore mesmo, tá certo? A gente viu aí nos anos que passaram muitos protocolos de intenção e nada de fato relevante
aconteceu. A história do hidrogênio verde, você fala, né? Hidrogênio verde, né? É o mesmo discurso daqui no Piauí, interessante. Eu fui lá, eu tenho muita família no Piauí, e fui lá visitar eles agora, há uns dias atrás, e lá a mesma coisa. Eu não sabia. Se fala a mesma coisa do hidrogênio verde. E não aconteceu nem aqui nem lá. E tem uma coincidência entre eles. O governo também é do PT lá. E a mesma conversa. Então, assim, não sei se o Elmano ainda acredita nisso. Eu notei que desde que o Domingos entrou lá, eles mudaram um pouco essa pauta, falar só de hidrogênio verde, de protocolo de intenção, estão indo mais para a vida real das pessoas. Eu estou muito feliz que esse data center aí da Casa dos Ventos, TikTok, né, que vai, digamos, seria o data center do TikTok, mas é da Casa dos Ventos, está realmente vindo. Eu sei que isso é verdade, finalmente alguma coisa do governo é verdade. O prefeito de Calcaia, Naumi, ele detalhou e vai estar avançado o processo. Olha, eu vou dizer para você aqui, modéstia à parte, eu estudei muito essa questão do data center. Nós trouxemos para aqui para Fortaleza, na gestão do Roberto, ele trouxe o Angola Cables, né? O primeiro data center grande aqui de Fortaleza, e eu na gestão do Sarto, fui a São Paulo e trouxe 2 data centers grandes para cá. Né? Estão os 2 em obra, na Praia do Futuro. Se você for, até sábado eu fui lá dar uma volta e vi lá os 2 em obra bem avançada. Tem um que é o Scala Data Center, que fica ali na frente da cidade de Fortal, e você pega ali o de metrô, desce à esquerda, quando chega na Dioguinho, logo à esquerda tem um data center grande da Vetal. Então eu sei o potencial que nós temos aqui para isso. Aí sim nós temos potencial, não para hidrogênio verde, para isso é uma coisa que é uma aposta certa, tá certo? Eu sei que esse do TikTok não veio por uma captação do governo, foi mais realmente o empreendedor, que é cearense, que é o Mararipe, que identificou e veio, certo? Lá ele tem uma vantagem vai estar na ZPE, então ele tem uma série de vantagens fiscais. Esses aqui que vêm de Fortaleza também tem alguns incentivos fiscais, mas não tanto quanto o Mário lá na Casa vai ter lá. Mas eu acho que isso aí é uma grande coisa que o governo do Ceará caiu no colo dele, mas ele teve o mérito de viabilizar, que vai acontecer. Mas eu acho que na questão geral do Estado, é uma gestão que está entregando o Estado pior do que recebeu do Camilo. Eu acho que o grau de endividamento do Estado aumentou bastante, tá certo? Embora tenha uma comunicação que eu julgo muito boa, tá certo, do governo do Estado, porque fazer o pouco que eles estão fazendo e ainda ter o que mostrar, eu acho que é um mérito, sim, a comunicação do governo eu acho que é boa, mas eu acho que o governo do Elmano deixou muito a desejar em termos de planejamentos para o Estado do Ceará. O que aconteceu de relevante nesses últimos 2 anos e meio? O que aconteceu de fato? Eu sempre me pergunto isso. O que aconteceu? Eu acabei de falar aqui que o Estado fez uma porrada de coisa. Né? O que de fato o governador Elmano vai deixar de legado para o Estado? Eu posso dizer aqui vários legados do Cid, até um outro do Camilo, mas do Elmano até o momento não tem nada. Né? Eu acho que cometeu alguns equívocos, esse negócio dele, ali na Praia de Iracema, que eu conheço muito, usar o terreno do Aquário para fazer um campus da UFC, eu acho um equívoco. Ali tem um potencial turístico gigante. Certo? Sei que tinha projetos da iniciativa privada para lá, que eles deixaram de ir lá para fazer isso. Acho um equívoco terrível. Aquela região estava se desenvolvendo de novo e isso deu puxou o freio de mão. E eu acho que é um governo que ele está um pouco cansado. Certo? Sinta a população do estado, onde eu ando, clamando por mudança. E eu acho que o Elmano ele vai ter muita dificuldade ano que vem na sua eleição. Ok, presidente, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente retoma o papo, inclusive desse ponto aí que o senhor deixou aqui nesse segundo bloco, tá bom? A gente volta, portanto, depois do intervalo com o terceiro e último bloco aqui com Rodrigo Nogueira, o nosso convidado do programa Política de hoje aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, que recebe aqui no programa Política Rodrigo Nogueira. Ele é presidente do Avante no estado de Ceará, foi secretário das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, e agora conosco aqui nos ajudando a entender um pouco desse contexto político. O Avante, presidente, como é que está o partido do senhor? Olha, no Avante a gente teve um bom desempenho aqui na eleição do último ano, né? A gente conseguiu aí crescer a votação dele vezes quase 6.
gente teve quase 160 mil votos. Nossos vereadores tiveram quase 160 mil votos, né? Foi um desempenho melhor do que eu imaginava, né? A gente, caso, né, fosse agora, teria superado a cláusula de barreira aqui no Ceará, que nossa meta era essa, e conseguimos superar com alguma folga. Fortaleza, tivemos aqui quase 90 mil votos, né? Fizemos três vereadores, o Pedro Matos, o Emanuel Acris e o Anaracapé. Sim. E tivemos uma votação expressiva também no Iguatu, fizemos 3, temos lá o presidente da Câmara, lá que está apoiando lá o nosso prefeito Roberto Filho, nosso amigo. E acho que foi um desempenho para um partido pequeno como o Avante muito bom, muito acima do que ele tinha tido historicamente e muito acima de outros partidos do mesmo tamanho. Acho que a gente fez um desempenho bastante bom e a gente agora está montando o partido de novo, remontando, né? Cada eleição a gente tem que fazer um novo trabalho para ano que vem estar forte. O partido que é presidido pelo senhor no Ceará, qual é a dimensão em relação à orientação política? Por exemplo, existe uma bancada na Câmara Municipal. A posição do partido lá, se fica ali independente, se vai para o governo, se fica na oposição, qual é a interface que o senhor faz com essa bancada? Olha, eu converso praticamente com o vereador Emanuel Acris lá praticamente todo dia. Com a vereadora Ana e o vereador Pedro, a gente está sempre se falando. Agora é deputado, né? O Pedro agora assumiu como deputado, a gente acho que o Pedro agora é deputado, foi até para a posse dele semana retrasada. O Pedro está lá na Assembleia, né? Está junto lá com o Stuart, então nós temos os 2 deputados do partido na Assembleia. Olha o partido, olha o tamanho do Avante para ter 2 deputados na Assembleia. Você vê como um partido não é um partido tão desprezível assim como alguns acham. Mas está lá na Assembleia, está com 2 na Assembleia no momento, 3 na Câmara aqui de Fortaleza, 3 na Câmara de Iguatu, 2 no Crato. Aqui em Fortaleza, o partido acertou no cálculo no ano passado? Rapaz, eu lembro que era um pouco acima, tinha uma gordura aí, né? A gente aí, pensava em fazer 4 vereadores. 4 vereadores, lembro. E se a gente tivesse tido 8 mil votos a mais, teríamos conseguido os 4. Eu não me perdoo, porque na véspera lá, tinha um bocado de gente querendo entrar no partido e os nossos vereadores lá disseram, não entra mais ninguém não. Mas acertou na margem de erro aí, né? Rapaz, eu queria ter feito 4, né? Eu não fiquei satisfeito não, eu queria ter feito 4, mas até porque foi tão perto, se bastava um desses ter vindo, quem tinha feito, mas enfim, foi o que naquele momento a gente conseguiu. Partidos maiores do que a gente fizeram menos, né? Partidos que tinham um potencial, o PSD fazia 7, fez 4, né? O próprio PDT diziam que ia fazer 12 e fez 8, então a gente ficou, aí eram 4, 3 e fizemos 3, importante é que são 3 quadros qualificados, estão lá na Câmara. Eu, desde o início, eu tenho um pouco comigo, eu acho que presidente de partido não é dono de cartório, a gente liberou para apoiar o Evandro ou não. Tem hoje quadros do Avante que estão na gestão do Evandro, não passaram pela minha concordância, nem sequer... Nem vetar e nem... Não, apoiar, quando me falaram que iam, eu falei, rapaz, eu não iria, mas você querendo ir, vai, seja feliz, e o que eu puder ajudar com recurso aí, com as amizades que nós temos em Brasília, eu posso lhe ajudar sem problema nenhum. E então tá lá, fui visitá-lo semana passada, Marcelo Lemos, está na Robert Ford, está feliz. Enfim, eu acho que ninguém pode obrigar ninguém a nada. Quando você está no papel de liderança, você tem que deixar as pessoas tomarem também suas próprias decisões, né? Então hoje na Câmara nós temos vereadores que estão na oposição, que estão na situação, e alguns que estão meio que em cima do muro ali, trafegando entre um e outro. E que o importante, como eu disse a eles, que eles trabalhem em conjunto pelo partido, né? Exatamente. Para que todo mundo do partido tenha a sua oportunidade e que a gente faça realmente um trabalho bom para o ano que vem. Eu acho que a gente tem uma boa perspectiva para 26, para fazer aí dois estaduais, como a gente tem hoje, e fazer aí 1 ou 2 deputados federais. A gente hoje é um partido que não tem nenhum deputado federal, então a gente tem uma chapa limpa, o que ajuda muito na montagem da chapa, tem uma chapa limpa. Eu que montei a chapa do Avante em 2024 para vereador, tinha um vereador que era o Danilo. E o Danilo saiu do partido, combinado comigo, um cara, gente finíssima inclusive, saiu e me ajudou a montar a chapa. O Danilo não está no partido. Porque se ele estivesse no partido, é mais difícil você montar uma chapa de vereador, de deputado, quando tem já alguém no partido. Você disse chapa limpa justamente por isso, porque não tem aquele lá já em mandato que, em princípio... Tem uma vantagem. Tem a vantagem de concorrer à reeleição, né? E as pessoas sempre acham que o partido irá dar prioridade para quem está no mandato.
É a impressão que a opinião pública tem, e assim, muitas vezes, de fato, é verdade, né? Você não vai deixar de preservar alguém que já está em mandato. Geralmente alguém que tem algum assento no comando partidário, geralmente alguém que tem algum acesso a fundo eleitoral. Tem potencial eleitoral mesmo. Que tem potencial, tem um mandato, né, para fazer o trabalho que outros às vezes não têm. Mas eu fiquei feliz com o desempenho do partido aqui. Bem feliz e mais importante que eu ficar feliz foi o presidente nacional que também ficou bem feliz com o nosso desempenho. Legal. Para 2026, presidente, a gente deve ter aí umas 3 ou 4 federações, fusões. Como é que o partido vê esse fenômeno? Olha, o que o presidente nacional me fala, né, eu tive com ele agora há pouco tempo, é que o Avante não federará. Irá seguir caminho solo, segundo os dados. Há um risco aí por conta da... Não, há um risco, mas assim, pelo que eu vi do trabalho deles, né, e nosso aqui, nós temos alguns estados que vão fazer boa bancada, Bahia, Minas Gerais, eu acho que teremos boas bancadas. Lá no Amazonas, tem o prefeito de Manaus, né, o Davi, que é do partido. Eu acho que a gente vai superar a Cláudia Barreira. Como diz o outro, vai ser no Photoshop, mas acho que vai conseguir. É por tudo ou nada nesse caso, né? E o que a gente tem a confiança que vai conseguir. Mas qual a força política hoje, em nível nacional, mais próxima ali do Avante para a hipótese, por exemplo, de daqui para lá surgir a necessidade de federar? Cara, como eu te falei... É mais tipo ali o perfil republicano, por ali? Como assim, eu te falei, já se negociou, o Avante já negociou no passado, quando eu nem era do partido, eu nem era do Progressistas. Já negociou federar com o PP à época. Sim. Foi a única que eu soube que avançou de alguma maneira. Depois não deu certo, mas avançou naquele instante. Foi a única que eu soube mais nenhuma outra. Se está acontecendo, a Nacional está guardando isso às 7 chaves, porque a gente sempre se fala, a informação que tem é que não irá federar com ninguém. Certo. Isso em nível nacional, para a Assembleia a meta é fazer 2 estaduais, né? Eu quero manter o quem está lá hoje, o Pedro e o Stuart. E o Stuart, ou outros nomes, mas quem estiver lá ficar. Tive com o Stuart agora uns dias atrás. Né? Stuart Castro. Né? E ele me relatou que quer ficar, ele no momento que sair, hoje quer ficar no partido. Certo? E eu disse que a gente pode construir sim a 4 mãos, não tem nenhum problema ele ficar, fico feliz que ele queira ficar. Entendi. O partido tem participação no fundo partidário, né? Tem, sim. Tanto, e como também no fundo eleitoral. Tem participação, sim. E se Deus quiser, o presidente nacional vai nos ajudar muito aqui com isso. Como é a promessa dele, ele vai cumprir. Certo. Seus planos pessoais, o senhor chegou a ser colocado como um possível pré-candidato a federal, etc. Esse plano está sendo revisto, está mantido, como é que está? Ou é cedo? Não, eu mantenho meu plano, tá certo? A gente faz parte aí de um... Ninguém faz política sozinho, né? Eu penso muito isso, sabe? Tem que ser um projeto. Né? Por exemplo, dá um exemplo para você. Em algum momento, pouca gente sabe, mas me deram muita corda para ir para vereador. Eu nunca quis para vereador, nunca quis, mas me deram corda para ir. E eu acho que eu teria uma boa chance eleitoral. Quando eu fui conversar com o pessoal do partido sobre a possibilidade, se eu tivesse sido, ninguém tinha ficado. Porque achava que você iria... Minha vaga. Né? Né? Então, assim, eu aprendi isso aí. Então, você tem que conversar tudo, todo mundo. Eu tenho tentado montar a nossa chapa. Está muito cedo para montar a chapa ainda, para federal. Por quê? Quem monta a chapa com antecedência é o governo. Quem está no governo, quem tem o que oferecer. Nós não temos, fora um partido limpo, fora a credibilidade do presidente, fora uma chapa limpa. Nós não temos cargos a oferecer a ninguém, nós não temos essas benesses que quem está aí no governo tem. Então a gente está indo muito numa linha de conversar com as pessoas, pegar nossos vereadores, perguntar se eles têm interesse em ser candidatos, fomentar a candidatura deles e também trazer quadros novos de outros partidos e mostrar que o Avante é uma boa casa. Porque é uma casa onde a palavra é respeitada, coisa que na política é muito raro. Né? Aqui no Avante, você vê o fundo partidário nosso, a gente dividiu bem direitinho. Não teve, como outros partidos tiveram, que teve uma divisão totalmente desproporcional. Até porque tem uma cultura muito presidencialista. O presidente é que tem muita força na decisão, né? Então fica muito refém todo mundo. Né? Então eu tento muito conversar com as pessoas, dialogar, para poder montar o melhor cenário do partido, mas eu acho que sim, que serei candidato, se Deus ajudar, obviamente, tiver viabilidade eleitoral e os colegas de partido quiserem, e o grupo político que eu estiver naquele momento quiser também ajudar, eu vou sim, sem problema nenhum. Vamos aguardar o que vai acontecer. Entendi. Isso no campo onde hoje estão União Brasil, PDT, PSDB. Eu dialogo muito com esse prefeito Roberto Cláudio, né? Tenho conversado muito com o Roberto. E deve ir para o União, né? Roberto, até onde eu sei, né, tá fechado com o Rueda e com o Ciro Nogueira para ir para a União agora no começo de agosto. Deve estar o evento de filiação no começo de agosto, só esperando
a federação sair, ele irá para a União. União Progressista. União Progressista. Quem é que vai presidir, hein? Hã? Quem é que vai presidir? É o senador Ciro? Não, lá em Brasília estão fazendo vão ficar revezando ele e o Rueda, né? Uhum. Mas até onde eu sei, é um partido que foi criado para ser oposição ao governo federal, né? Essa federação vai fazer oposição em todos os estados ao PT. Aqui no Ceará eu tenho dialogado muito com o Roberto, não tive a oportunidade de conversar com o Evandro depois de eleito, nem com o Camilo. Não sei qual é a ideia deles, realmente não sei, a gente vê muito pelo jornal, né? O que eu sei que é muitas vezes, como dizem hoje em dia, é fake news, né? Você vê essa questão do Júnior Mano agora, que era um pré-candidato certo, o que aconteceu, né? Então, torço até que, de verdade, que ele é um cara gente fina, que seja inocente e se for culpado, obviamente, que pague dentro do rigor da lei. Mas está muito longe ainda, mas eu penso que tem mais alinhamento hoje com o grupo do Roberto, mas a gente tem que ouvir também os colegas de partido, né? Eu não posso decidir sozinho e ver, dentro da conjuntura geral, o que a gente vai ser melhor para o partido decidir. Meu alinhamento mais é, como eu te falei, com esse grupo aí do Ciro Nogueira, do Roberto Cláudio, mas vamos ouvir as pessoas e ver o que é melhor para o partido. O Ciro Gomes, candidato a governador, dá uma chacoalhada na disputa ou não? Olha, o Ciro é um quadro que pode ser tudo, né? Inclusive pode não ser nada, né? Porque ele tem dito que não é candidato a nada, né? Mas se o Ciro Gomes for candidato ao governo, eu penso, do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu converso, que o Ciro não só disputa, como ele é favorito. Eu acho que as pessoas querem renovar, querem alguém que vá chacoalhar e mudar a realidade delas. E eu acho que no estado do Ceará, o Ciro, em sendo candidato, entendo. Aí vem os sinões, né? Os sinões. Em o Ciro sendo candidato, em o Ciro tendo uma chapa nacional forte para poder ele se ancorar também, porque é importante, a polarização leva a isso. A gente viu o que aconteceu com o Roberto aqui em Fortaleza na eleição de 22. TV, que ainda conta, né? Eu acho assim, ó, eu tenho uma conta que eu fiz outro dia, União Progressista e PL juntos tem 200 deputados. Se você botar nessa conta o PSDB, e já vai para 213. Você bota o Avante, se for ficar lá com eles realmente, dependendo de como seja, já vai 220. Né? E aí você vai ter ainda mais outro partido que vai vir. Eu acredito, se o Tarcísio for candidato a presidente, republicanos não vai ficar com o PT. Né? Será que o PSD, em sendo o Tarcísio, que é tão ligado ao Kassab, não vai fechar questão como vai fechar? Porque a UP, até onde eu sei, vai fechar questão para não apoiar o PT em canto nenhum do Brasil. Então, onde eu sei, vai acontecer isso. Será que o PSD vai apoiar, vai liberar para apoiar o PT em outros cantos do Brasil? Se o Tarcísio tão ligado ao Kassab sendo candidato, não sei. Aí então, quem tem que falar é o PSD, mas me parece que pode ser que tenha uma frente aí muito forte. Com esse sentimento anti-PT, esse sentimento chega ao Ceará? Olha... Ou é só mais para as bandas ali do Sudeste? Olha, se você for ver historicamente, a votação do PT no Ceará vem se repetindo. Né? Então, assim, é muito possível que aqui no Ceará o Lula sendo candidato ganhe a eleição aqui no Ceará. É muito possível. Mas eu acho que já vai ter uma bela diferença do que foi na eleição anterior. Eu acho que essa estabilidade que está acontecendo, eu acho que o Lula continua ganhando aqui no Ceará, mas vai dar uma bela diminuída. Dentro da margem de erro, mas já na campanha passada o Bolsonaro teve mais voto do que teve na anterior, já na passada. E eu acho que agora vai melhorar o canal da direita, principalmente se não for Bolsonaro, vai dar uma melhorada ainda mais, essa diferença vai diminuir mais. Entendi. Mas eu acho, Evaldo, que está bastante cedo, muita coisa está acontecendo, muita coisa vai acontecer. Hoje em dia que a gente tem esse telefone, esse celular na mão o tempo inteiro, tudo é muito mais rápido do que era antes. Enfim, eu acho que tem um quadro em aberto e a gente está aí aguardando o que vai acontecer para definir nosso plano, mas te respondendo, para não fugir da pergunta, sim, o plano é manter a pré-candidatura. Muito bem. Vamos concluir por aqui as suas rápidas despedidas. A gente se fala, está convidado aí para as próximas edições, presidente, para a gente inclusive ir atualizando o papo, já que, como o senhor fala, a política ela está com um timing muito mais acelerado do que antigamente. Né? Valdo, obrigado pelo convite. É a primeira entrevista que eu dou desde que eu saí da prefeitura. Fazem 6 meses, eu esperei de fato 6 meses, eu fui convidado por algumas pessoas, alguns amigos, e não fui. Peço até desculpa, porque agora eu quis mesmo dar um tempo para poder sair um pouquinho do foco e focar em outras questões e de falar um pouco menos, porque a gente sai da gestão, deixa quem está governando tocar e ver os problemas aí, e enfrentar os problemas da cidade. E aí eu dei realmente uma mergulhadinha, só fiquei na rede social,
que a turma pedia, perguntando opinião, disso, daquilo, mas fico feliz em primeiro programa que eu devo ser aqui contigo. E é sempre um grande prazer vir aqui no Otimista, que eu realmente me sinto aqui bem em casa. Pois continue se sentindo de casa, o senhor é de casa. Muitíssimo obrigado. Boa sorte na caminhada, presidente. Obrigado. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.